Bom dia, iniciando mais uma jornada. Aqui é o Davenil, o caminhoneiro cristão, conta uma história para mim. A história que eu conto normalmente é uma história gospel, é uma história das coisas de Deus. Hoje eu estou vendendo um peixe aqui, das coisas do Davenil também. Esse é o livro que saiu do Davenil, História do Davenil. Esse é o Davenil, uma pessoa que tem uma história já de alguns 70 e tantos anos. Então, nesse dia, eu estou vendendo esse peixe, mas a lição, o devocional do dia, não é esse o foco principal. O foco principal é colocar você a par, você que não conhece ainda o caminho de Deus, o que Ele quer com nós. Deus tem as vontades dele, a vontade de Deus divide em três perspectivas. A vontade soberana de Deus, que Ele fez o céu, a terra, o solo, o clima, as coisas, a natureza, é soberana, essa é intocável. Mesmo um clamor de você a Ele, Ele não vai mudar a rotação da terra, Ele não vai mudar o clima, embora que muitas pessoas blasfemem sem saber que estão blasfemando contra Deus, porque estão reclamando da chuva, do frio, do sol. É porque são filhos ou criaturas manhosas que reclamam de tudo. Mas essa não é a perspectiva de Deus. Ele criou tudo muito perfeito e muito bom. Ele falou lá no Gênesis, e eis que tudo era bom. Então não tem nada ruim. O ruim é nós que estamos na terra. E essa ruindade entrou em nós era eterno. Nossos pais, Adão e Eva, fizeram ouvir vozes estranhas do inimigo, do diabo, e botaram tudo a perder. Eu quero falar sobre a eternidade. A eternidade é igual a Deus, não acaba. Ela é parecida, por isso que nós somos criados à imagem e semelhança. Somos criados para ser eterno. Mas, infelizmente, botando o ouvido para ouvir a conversa errada do inimigo, nós caímos, nossos pais caíram e optaram por uma outra posição, a posição de desobedecer. E essa posição nos deu a perda quase que total. Não foi total por a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos, porque nós somos filhos desobedientes mesmo. Nós encontramos toda a narrativa de Deus para a nossa vida, o exemplo que nós deveríamos dar para os outros, na Bíblia. A Bíblia tem razão em tudo ali. Ela tem as leis do mundo todo. Então, na soberania de Deus, Ele criou nós para ser eterno, e nós perdemos isso aí. Só que Deus, na misericórdia dele, que é tão grande, Ele já tinha um plano feito há 2000 anos atrás, né? Depois de passados 4000 anos, Ele ia restabelecer, dar essa chance outra vez ao ser humano, como eu, como você, de vir a ser eterno novamente. E eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque Ele deu essa chance e muitos estão desprezando. E sabe para onde que vão? Não vão para um lugar bom, vão para um lugar de terrível terror, né? Que é o inferno, é o lago de fogo. Ali não tem salvação. E nós, como nós perdemos essa eternidade, então nós estamos destinados a isso aí. Só que Deus fez um plano perfeito novamente, através dele mesmo, do seu Filho, ter que morrer por nós. E Ele morreu e ressuscitou por nós. Por isso nós temos toda essa alegria de gritar, de falar que Jesus é o nosso Salvador. Muitos se admirarão. Mas por que será que tem que falar tanto de Jesus? Mas Ele é a porta que nós temos, é o caminho que nós não temos outro caminho. Nós estávamos atolados lá na porta do inferno,
E ele abriu esse caminho há 2000 anos atrás. Só que é de graça e o povo demora muito para entender, para querer. De graça quase ninguém quer nada, né? É uma coisa tremenda. Ele quer se ele experimentar, mas ele não vai experimentar. Ele tem que aceitar para depois experimentar. Então eu quero dizer para você, essa palavra de hoje é uma palavra, um devocional muito sério, é o principal da vida, não existe outro. Jesus diz assim: olha, vocês querem conhecer a eternidade é esta, que conheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo que foi enviado. Isso está escrito lá em João 17:3, né? E depois está escrito em 14:6, em João 14:6, Jesus dizendo: ó, minha gente, não seja religioso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. E depois nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado por a palavra de Deus, explicando para o pastor Timóteo, lá na igreja que ele estava dirigindo, que ele tomasse cuidado, porque tinha muitas pessoas procurando a religiosidade, como hoje em dia ainda é. O cara procura a religião para buscar uma salvação, mas não existe. Aí o apóstolo Paulo diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que veio em forma de homem, morreu, derramou seu sangue e nos livrou da perdição eterna que estava programada e está programada até o final dos tempos. Então hoje é o dia 13 de agosto, é o dia da salvação. Quem quiser abraçar essa palavra e verificar, procurar o mais sábio dos teólogos da Bíblia e me diga o contrário, que não é assim, eu vou aceitar a sugestão, porque eu não sou radical, mas o que eu entendo que a palavra diz com toda seriedade: não existe outro caminho, só um que é para o céu e um que é para o inferno. Aqueles que estão aí na vida pensando que vão fazer alguma coisa, juntando, amontando riqueza, não tem outro destino se não vir para Jesus. Vai para o inferno também, o rico, o pobre, qualquer um. Branco, preto, amarelo, o japonês, o negro, o russo, o alemão, o brasileiro, o português, qualquer um, o italiano. E outra coisa, eu queria deixar uma estatística curiosa nesses tempos de pandemia, que você buscasse no Google, lá para ver, só no modo secular, não aprofunde. Diga assim, procure lá. Eu sei por a estatística bíblica do Evangelho que por dia nasce mais ou menos umas 300 mil vidas. E morre também 250 mil vidas, mais ou menos. Agora deve estar morrendo mais, porque a mídia faz um enfoque tão grande nesse negócio das mortes aí, porque as mortes, somando as mortes que nós temos de outras doenças, elas dão 10 vezes a mais desse recorde de morte que todo dia nós vemos. Porque se morre 250 mil pessoas por dia, então onde que está parado isso aí? Claro que nós sabemos, no mundo vai faltar muita coisa, porque o homem desorganizou o mundo, mas Deus está no controle, Ele é soberano, Ele te abençoa, Ele te dá a salvação. Então procure a Jesus hoje. Nesse devocional eu quero dizer, não há outro caminho, é Jesus o caminho. Eu peço que Deus possa ter misericórdia de todos aqueles que ouvirem isso aí, e Ele orar assim: ó Jesus, entra no meu coração, me dá a dica, porque Jesus te dá a dica, né? Nossa vida está programada para menos de 100 anos, mas depois disso nós vamos para algum lugar desse que eu falei, o inferno ou o céu. Agora com essa pandemia talvez vá mais antes que os 100 anos, pode ser hoje ou amanhã ou a qualquer minuto. Então abra os olhos e atenda o clamor que Deus deixa para nós nesse dia. Ele deixa essa palavra, que nós busquemos a palavra de Deus. Ela é a única verdade que nós temos, nós não temos outra, porque Jesus já deixou isso aí. E Deus, ele está sendo recusado, ele está sendo blasfemado se você não aceita o Filho dele. Porque para que ele fez nascer um ser, para um homem perfeito, para perdoar o nosso pecado, morrer, viver 30 anos e morrer com 33 anos para poder levar o nosso pecado. E você acreditando naquele sacrifício tremendo, naquela salvação que Deus programou desde o início do mundo.
Então, meu amigo, meu irmão, meu querido, meu colega que ainda não tem uma definição na vida, que está meio estável, receba a palavra ela é de graça. Jesus falou, disse assim, ó, de graças dai, recebei e dai. Nós estamos dando de graça a palavra. Talvez muitos não vão querer porque é de graça, não existe alguma coisa, mas aqui não existe nenhum pagamento, não tem que fazer nada. A única coisa é o teu intelecto abrir para Deus, tirar do meio dele essa questão de você pensar que vai ficar nessa vida aqui para sempre. Aqui essa vida é só isso aí que foi falado. Você não sabe o dia de amanhã, o de agora. Tudo pertence a Deus. E Deus programou assim, Ele é soberano, Ele não falhou. Então, aí está escrito, né, que Deus, Ele controla tudo. A natureza, tudo essas coisas. Você não precisa orar para o sol sair, não precisa orar para chover, não precisa orar, porque Deus tem na mão. Mas se você não tem um coração voltado para Deus, você encontra angústia, encontra tentações. Então, aceite a Jesus, receba Jesus e viva uma vida com Deus que você vai ver. Hoje, esse é meu dia de trabalho. Eu estou no caminho da estrada, rumo a 120 quilômetros que eu tenho que rodar todo dia para ir, para voltar. O meu trabalho é esse. Eu sou o Davenilo, o caminhoneiro cristão. Conta uma história, e eu estou contando essa história. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Muito obrigado por ter dado ouvido a essa palavra. E olhe também lá naquela primeira palavra do livro, o livro do Davenilo, a história do Davenilo. Tem muitas aventuras, tem coisas que você não vai concordar, mas tem coisas que tu vai concordar. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Muito obrigado por tudo que você tem visto e ouvido através da boca de pessoas que falam a verdade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus não tem outro meio de falar para vocês. Antigamente Ele falava por meio dos animais, mas hoje Ele fala através das pessoas racionais. Mas procure, ore, porque Deus vai te esclarecer. Um bom dia para você e que Deus te abençoe nesse dia. Muito obrigado por ter ouvido esta palavra. Em nome de Jesus, amém.